certeza clara e segura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Por algum tempo, temos considerado juntos a declaração de que o Filho de Deus veio ao mundo para que fôssemos feitos filhos de Deus. Já vimos que não há nada mais importante para nós nesta vida do que saber que isso é verdade a nosso respeito. Qualquer incerteza acerca da nossa relação com Deus afetará nossa vida de oração, afetará nossa maneira de ver a doença, a nossa maneira de ver a morte, a nossa maneira de ver tudo. A segura certeza da nossa posição como filhos de Deus é essencial para o pleno gozo da vida cristã. Mas é igualmente essencial, se não mais, do ponto de vista do nosso testemunho ao mundo que nos cerca. Agora, este é um assunto que certamente se recomenda a todos nós, particularmente num domingo como esse, que é o domingo de Pentecostes. É o dia que comemora os acontecimentos que se deram em Jerusalém no dia de Pentecostes, naquele distante primeiro século, quando a igreja cristã foi constituída e iniciada com base em sua grande obra e empreendimento que ainda continua até o presente momento. Rememoramos o que o nosso Senhor disse a seus discípulos após a sua ressurreição, antes da sua ascensão e antes de enviar o dom do Espírito Santo. Suas palavras nos lembram a real função da igreja cristã, a função de todos os indivíduos cristãos. E me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Se há algum chamado que nos deveria vir com maior urgência do que qualquer outro que nos venha no presente tempo, é justamente esse chamado para que sejamos testemunhas. Vemos o estado do mundo, vemos o pecado e o mal que avançam desenfreadamente por todos os lados ao redor de nós, vemos o colapso da sociedade em muitos aspectos. Cremos que a única esperança para o mundo é a esperança que se encontra nesse evangelho, que é confiado à igreja e por ela pregado. Por isso, repito, que não há nada mais urgente do que esse chamado. E eu torno a lembrar-lhes que não há nenhuma outra coisa que possa fazer da igreja uma testemunha viva, nenhuma outra coisa que possa fazer de nós individualmente testemunhas vivas, do que um seguro e certo sentido da nossa relação com Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois bem, a igreja primitiva foi feita uma poderosa testemunha, claro, pelo que aconteceu no dia de Pentecostes. Por isso nosso Senhor tinha dito: fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ora, isso é realmente extraordinário. Nosso Senhor dissera aquelas palavras aos homens que tinham estado com ele durante os 3 anos do seu ministério. Por certo, vocês imaginariam que esses homens eram as melhores testemunhas concebíveis. Eles tinham ouvido seus sermões, tinham estado presentes na realização dos seus milagres e tinham visto a sua morte. Eles testemunharam o fato da sua ressurreição. Ele tinha estado redivivo com eles e, portanto, eles tiveram a prova positiva, infalível, de que ele tinha verdadeiramente ressuscitado dentre os mortos. E, contudo, dentre todo o povo, foi a eles que o Senhor dissera: fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Sem esse poder, que só pode ser dado pelo Espírito Santo, até eles seriam testemunhas e representantes inadequados do nosso Senhor e de sua causa em todas as partes do mundo. Mas no momento em que eles foram batizados pelo Espírito, tornaram-se, como sabemos, testemunhas vivas. Agora eu quero então considerar a questão geral da certeza ou segurança
com vocês desse ponto de vista. A certeza da salvação é obtida de duas principais maneiras, e é muito importante que sempre estejamos atentos a isso. A primeira é a segurança obtida por um processo de dedução. Essa é a abordagem que temos seguido até aqui em todas as nossas considerações. Há nas Escrituras muitas declarações específicas com relação a alguém que creu no Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma declaração típica do Evangelho de João é a seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há também a grande declaração registrada em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O meio de obter certeza é, pois, percorrer as Escrituras, examinar declarações como essas e dizer, eu creio. E depois dizer, logo, porque eu creio, devo aceitar o argumento, a lógica dessas declarações. Porque eu creio significa que fui perdoado, que passei da morte para a vida, que sou filho de Deus. Esse é um processo de dedução. Você começa com as declarações explícitas e depois diz a si mesmo, eu creio, sou crente. Se sou, segue-se que isso é verdade a meu respeito. Bem, aí está a primeira forma de obtenção da certeza da fé. É uma forma satisfatória de certeza, e é com essa forma que sempre devemos começar. Você deve começar pelas Escrituras. Não comece por si mesmo, não comece por seus sentimentos, mas sim pelas grandes declarações objetivas das Escrituras, as quais foram escritas para que tenhamos essa certeza. Em sua primeira epístola, João diz, estas coisas vos escrevi a vocês, os que creem, para que saibam que têm a vida eterna. Segue-se, pois, que você toma as Escrituras e tira suas deduções. Mas, embora essa seja uma inapreciável fonte de segurança, obviamente tem os seus perigos. É coisa muito simples dizer eu creio. A fim de nos sentirmos certos e seguros, dizemos, tudo bem, vou dizer isso. Para alcançarmos nosso fim e objetivo, fazemos a declaração. E com isso obtemos uma sensação de alívio e de satisfação. E esse é o perigo. As próprias Escrituras têm todo o cuidado de nos advertir de que não descansemos somente nisso, sendo que elas mesmas nos dizem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios creem em Deus, os demônios reconheceram o Filho de Deus, não tinham dificuldade nisso, e todavia eram demônios. Em outras palavras, há sempre o perigo de mero assentimento intelectual, um mero jogo em busca de segurança, uma decisão de dizer algumas coisas a fim de nos colocarmos numa posição correta. Por isso, as Escrituras prosseguem e nos dão um segundo tipo de declaração da qual podemos inferir mais deduções. E é com esse segundo tipo que temos passado a maior parte do nosso tempo. Aqui estamos lidando com as deduções que extraímos de um exame de nós mesmos à luz do ensino das Escrituras. Se vocês querem uma expressão geral ou genérica que descreva esse tipo de segurança ou certeza, podem dizer que é uma certeza derivada ou deduzida da nossa santificação. Bem, eu procurei desenvolver isso com vocês como segue. Dissemos que toda essa questão de sermos filhos de Deus levanta o assunto da relação. Os que são filhos de Deus estão numa particular série de relações. Eles estão relacionados com Cristo, com o Filho, como aquele em quem eles creem, estão relacionados com o Pai, estão relacionados com o Espírito Santo, estão relacionados com os irmãos na fé, os outros filhos de Deus, estão relacionados até com o diabo de uma nova maneira. E eles têm consciência de algumas coisas que há dentro deles. Bem, nós estivemos examinando isso tudo. Foi-nos dito, por exemplo,
Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E então dizemos: eu amo os irmãos. Qual é a minha atitude para com meus companheiros cristãos? Qual é a minha relação com eles? Onde eu os coloco em minha lista de valores e prioridades? Se eu os amo, sou filho de Deus. Pois bem, essa segunda abordagem é um teste mais delicado do que o do mero crer, porque me diz algo sobre a minha natureza. Assim foi que passamos grande parte do tempo deduzindo a nossa filiação, o fato de que somos filhos de Deus deste grande argumento da santificação. Quando nascemos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algo acontece conosco. Temos uma natureza nova, foi-nos dada uma nova vida. Isso se mostra por si mesmo e também pelas diversas maneiras que estivemos considerando. Nós nos examinamos honestamente à luz das claras afirmações das Escrituras e perguntamos: isto é verdade a meu respeito? Termos uma grande variedade de testes significa que todos nós fomos sondados, examinados e assim fomos habilitados a deduzir se somos na realidade filhos de Deus ou não. Há, pois, o que chamamos certeza baseada em deduções, mas existe outra forma de certeza, e esta é a mais alta forma possível aos homens e às mulheres nessa existência. É a que chamamos certeza direta. Bem, quando digo direta, quero dizer que não é deduzida, não é uma certeza imediata, mas imediata. Não é algo a que chegamos por meio de um processo que seguimos, mas é algo que é dado a você, e dado direta e imediatamente. Já não falamos em argumento ou em dedução, mas em recebermos uma certeza absoluta. Agora, antes de tudo, permitam-me estabelecer o fato de que essa certeza imediata é clara e simplesmente ensinada nas Escrituras. Não é alguma ficção da imaginação, algum estado subjetivo particular que só algumas pessoas conhecem. Permita-me estabelecer que é possível aos homens e às mulheres saberem direta e imediatamente e fora de toda e qualquer dúvida que eles são filhos de Deus. Ofereço-lhes parte das provas. Para começar, esta firme certeza é prometida. Foi prometida pelo nosso Senhor pessoalmente em muitas ocasiões. Há, por exemplo, aquela grande declaração registrada no Evangelho de João. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Bem, essa promessa é clara, específica e explícita. A mesma grande promessa acha-se em João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tudo isso está no contexto da vinda de outro Consolador, o Espírito Santo, ou outro advogado da parte do Pai. Aí está, pois, a promessa. Depois, para ver a sua concretização e o seu cumprimento, olhemos para o livro de Atos. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, dissera o nosso Senhor, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos conheciam os fatos, mas ainda não podiam ser testemunhas vivas. Mas no momento em que foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, passaram a ter a firme certeza que lhes faltava e passaram a falar com nova autoridade. Aí está o cumprimento da promessa. Isso não se limitou aos discípulos. Cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas no mesmo dia. Aconteceu a mesma coisa com a gente de Samaria.
com a família de Cornélio, com os discípulos em Éfeso, vemos essa bênção percorrendo todo o livro de Atos. E, naturalmente, não podemos ler as epístolas sem que essa certeza imediata esteja implícita em toda parte. Examinem, pois, por exemplo, as palavras de Paulo em Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note-se que a palavra grega traduzida por derramado é muito forte. Significa um derramamento em grande profusão. E é o que o apóstolo pressupõe com respeito a todos os membros da igreja primitiva. Que o amor de Deus foi derramado em tremenda profusão em seus corações. A seguir, vocês encontram uma crucial declaração em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pois é isso, é o que eu quero dizer quando falo em certeza direta, imediata, dada pelo Espírito. A mesma declaração é feita em Gálatas 4:6. E porque são filhos, Deus enviou a seus corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Vê-se coisa semelhante em 2 Coríntios 1:21 e 22, mas o que nos confirma com vocês em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. E uma declaração paralela em Efésios 1:13 e 14, em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ouçam depois o apóstolo Pedro, ao qual não havendo visto, amam, no qual não vendo agora, mas crendo, se alegram com alegria inefável e gloriosa. Pois bem, esta é uma afirmação perfeitamente clara e explícita. O cristão se alegra com um gozo que é inefável, inexprimível, de tão maravilhoso que é. Essa é a relação do cristão com o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos se alegram nele, dessa maneira e até esse ponto. Não conseguem expressá-lo. É um gozo glorioso, um gozo cheio de glória, é completamente incompreensível para o pensamento humano e para a linguagem humana. Mas, embora essa alegria não possa ser colocada em palavras, os cristãos sabem que essa realidade gloriosa é verdade quanto a eles. Eles nunca ouviram, mas essa é a sua relação com ele. E há somente uma coisa que pode introduzi-los nessa relação, qual seja a operação do Espírito Santo. Aí estão, pois, algumas provas escriturísticas, e não somente uma parte delas, que nos mostram que existe a possibilidade de uma imediata e direta certeza da salvação em toda a sua plenitude e com todo o seu poder. Mas isso não se limita aos dias da igreja primitiva, não se limita ao Novo Testamento. É muito interessante observar das biografias e da história da igreja cristã que o diabo muitas vezes tem tentado colocar entre as pessoas e a percepção dessa possibilidade, dizendo a elas: bem, sim, isso era certo, claro, no princípio, mas não é mais verdade. Foi só no começo da igreja cristã, foi algo que se fez há 2000 anos, mas vocês não devem esperar que tais coisas continuem. Ora, há farto material de resposta a esse argumento. E é muito importante que nos demos conta disso num domingo de Pentecostes, que hoje celebramos. Em todo o Novo Testamento não há uma única declaração de que a certeza imediata esteve confinada na igreja primitiva. Nenhuma só. Na verdade, acontece exatamente o oposto, porque a promessa diz respeito a vocês, a seus filhos e a todos os que estão longe. É totalmente inclusiva. Não há maior mentira do diabo
do que a insinuação de que se deve traçar uma distinção entre a igreja primitiva e tudo o que se lhe seguiu. Esta ideia é totalmente antibíblica. Não, não! Nós baseamos o que esperamos na vida cristã no ensino do Novo Testamento. Esse é o modelo, a norma, o padrão para todo o cristianismo, sempre, em todos os tempos. E não temos o direito de contentar-nos com coisa alguma que, de algum modo, esteja aquém do que vemos no Novo Testamento. Mas, graças a Deus, temos outras provas mais. Não somente não é escriturístico dizer que esse conhecimento imediato de Deus só houve realmente na igreja primitiva, como também não é verdadeiro historicamente. E o testemunho da história é muito forte. Refiro-me primeiramente à grandiosa história dos avivamentos da religião. Vocês têm algum conhecimento dos avivamentos do passado? Espero que sim. E eu penso que é sumamente urgente que todos os cristãos saibam algo sobre os avivamentos no passado. Digo isso porque atualmente a igreja está fraca e é ineficiente. Que peso tem ela nesse país? Que peso tem ela em muitos países? E todavia houve tempos em que a igreja tinha maior peso que tudo mais. Quando foi isso? Bem, foi o que aconteceu quando ocorreu um avivamento da religião, que é uma espécie de repetição do dia de Pentecostes. Avivamento é o Espírito Santo vindo novamente com tremendo poder sobre uma congregação, sobre uma igreja ou grupo de igrejas, sobre todo um país às vezes. Pessoas estão reunidas a seu modo insípido, letárgico, não esperando que nada aconteça, quando de repente o Espírito de Deus desce sobre elas e toma posse delas, e as eleva a altos níveis e faz maravilhas entre elas. E todos os que ali estão ficam maravilhados, justo como aconteceu no dia de Pentecostes. Os avivamentos da religião. E houve muitos avivamentos, graças a Deus. Dificilmente passava um século sem que ocorresse algum tipo de avivamento, quando Deus novamente derramava o seu Espírito. Sei que hoje em dia há muitos que dizem: o Espírito foi dado uma vez por todas no dia de Pentecostes, tudo o que você tem que fazer é tirar proveito disso. Bem, só há uma resposta a isso. Acha-se em Atos 4, onde lemos que o Espírito, que descera com tanto poder no dia de Pentecostes, tornou a vir sobre os crentes de maneira semelhante poucos dias depois. E ele veio dessa maneira em todos os avivamentos que a igreja teve o privilégio de experimentar. Eu poderia contar-lhes facilmente as histórias dos avivamentos, como o Espírito de Deus vinha subitamente sobre uma igreja e elevava aos céus as pessoas ao ponto delas não saberem onde estavam. Isso é avivamento da religião, uma repetição do Pentecostes. Mas, de novo, graças a Deus, o derramamento do Espírito não se limita aos avivamentos. Há abundante testemunho do seu derramamento sobre indivíduos, mesmo quando a igreja não estava sendo reavivada. Há muitos relatos de homens e mulheres que subitamente viram-se batizados com o Espírito de Deus. Agora, o ponto que estou estabelecendo é que não foi nessas ocasiões que eles vieram a crer. Eu estou me referindo a pessoas que tinham sido crentes havia anos, tinham se tornado cientes da sua pecaminosidade, tinham se dado conta de que não havia esperança, exceto em Jesus Cristo e Ele crucificado, tinham posto os seus corações inteiramente nele, e todavia faltava-lhes uma certeza final. Esses crentes conheciam as Escrituras, tiravam suas deduções, amavam os irmãos em Cristo, tinham aplicado os diversos outros argumentos e estavam persuadidos de que eram realmente filhos de Deus. Entretanto, havia nessas pessoas uma espécie de infelicidade residual, uma falta de sossego, uma falta de segura certeza
quando se confrontavam com 1 Pedro 1,8, que declara que o cristão é alguém que se alegra em Cristo com gozo inefável, glorioso, elas tinham de admitir: isso não é verdade a meu respeito. Eu amo, e todavia não amo como deveria. A minha maior queixa, ó Senhor, é que o meu amor é frio e fraco. Todavia eu te amo, eu te adoro. Dá-me a graça de amar-te mais. William Cooper. Essa era a situação desses homens e mulheres. Eles eram crentes, certamente crentes, e contudo nunca tiveram essa certeza imediata e direta que é dada pelo Espírito Santo. Mas um dia lhes veio essa certeza, e o seu testemunho de cada um deles foi que isso significou mais para eles do que todas as outras coisas colocadas juntas e multiplicadas muitas vezes. A certeza direta, imediata, eclipsa e sobrepuja todas as outras coisas juntas. Bem, é dessa certeza que estou falando. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Aqueles crentes foram tomados de repente e ficaram cheios de alegria. Ficaram tão alegres que algumas pessoas, olhando para eles, pensavam que estavam bêbados e disseram: estão cheios de vinho. Era o êxtase da alegria da salvação que lhes fora trazido pelo batismo do Espírito. Esta é, reitero, a mais alta forma de certeza. Você não está deduzindo. A certeza absoluta é dada a você pelo Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo dá essa certeza? Bem, estou tentando prover um quadro compreensivo. Ele o faz de duas maneiras. Talvez a mais frequente seja que ele toma certa palavra das Escrituras. Você a pode ter lido 1000 vezes, pode saber o que ela diz, mas nunca até esse momento ela falou realmente a você. Repentinamente, o Espírito toma uma palavra e a traz direto a você. Ele diz: estou dizendo isto a você. E você sabe que ele está lhe falando. Ele ilumina uma passagem das Escrituras, ele toma a sua própria palavra e diz: isto é para você. Você conhecia essa passagem de modo geral antes, agora você sabe que ela é sua. Mas além e acima de lhe dar certeza direta pelas Escrituras, o Espírito Santo às vezes lhe dá certeza diretamente, falando a seu espírito. Isso acontece de um modo que ninguém jamais foi capaz de colocar em palavras, mas que causa impressão no espírito. Ele é um espírito que imprime algo em nosso espírito. E o que é dado a nós? O que faz realmente o Espírito Santo? Primeiro, ele nos propicia uma percepção pessoal absoluta de que os nossos pecados estão perdoados. Agora, quando eu digo percepção pessoal absoluta, estou fazendo contraste com outra coisa. Há muitíssimos cristãos que se aproximam da mesa do Senhor, vem o pão e o vinho e dizem: o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a certeza que eles têm. Eles dizem: eu creio nele, logo eu creio que ele tirou o meu pecado. Isto é uma dedução, não é? Eu creio que os meus pecados foram perdoados porque João 3,18 me diz que quem crê nele não é condenado. Eu creio nele, portanto não sou condenado. Eu leio: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, portanto não há condenação contra mim. Tenho que deduzir isso. Tenho que argumentar a respeito. Eu me persuado. Pois bem, isso é fé. Se você faz isso, você é filho de Deus. Mas essa não é a certeza da qual estou falando. Estou falando de uma certeza pessoal, de que ele morreu por mim individualmente, por meus pecados em particular. Não estou deduzindo, mas o Espírito Santo me está dizendo que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Nas profundezas do meu espírito e coração e alma, o Espírito diz: sim, isso foi feito em favor de você. É uma certeza imediata, direta, da absolvição e perdão dos meus pecados. E há algo mais. Dessa maneira, o Espírito me dá um conhecimento pessoal do amor de Deus por mim em particular.
Vejamos a frase de Romanos 5,5 sobre o amor de Deus ser derramado em nossos corações. Não é nosso amor a Deus, é seu amor por nós, derramado em nossos corações. Você sabe o que é ouvir alguém dizer que ele ou ela ama você. Você pode ter sido capaz de deduzir esse fato, mas é muito diferente de ouvi-lo dizer. O que cada um de nós quer conhecer é essa palavra de amor, é ouvir que somos amados. Isso pode ser demonstrado de muitas maneiras, e graças a Deus podemos tirar deduções dessas maneiras. Mas tudo isso não é nada, é a palavra que queremos, a declaração, a asserção. É isso que aquele que ama sempre espera. Quem é amado quer ouvir isso. Dize-me que és meu, ó Salvador. Concede-me certeza clara e firme. William Williams. O Espírito faz isso. E quando o amor de Deus é derramado em seu coração, não há questão sobre isso. Você não tem que deduzi-lo mais. Você sabe, é engolfado por tão grandioso fato. O amor divino derramado em você. Você pode ler nas vidas de pessoas individualmente e em grandes grupos durante avivamentos sobre como esse amor de Deus veio sobre eles e eles tiveram tanta certeza disso que foram completamente arrebatados. É dado a nós como indivíduos um conhecimento pessoal do amor de Deus e há depois mais esse aspecto. O Espírito Santo nos leva a um conhecimento pessoal de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Note-se que nas Escrituras o verbo conhecer é muito forte. O nosso Senhor não quer dizer conhecer sobre. Você pode saber ou conhecer algo sobre Deus. Poucos são os que não conhecem algo sobre Ele. Todo aquele que crê na Bíblia sabe muitíssimas coisas grandiosas sobre Deus. Contudo, a vida eterna é esta, que te conheçam. O sentido é de um conhecimento pessoal, de um conhecimento íntimo. Significa uma percepção da realidade da pessoa. Nosso Senhor fala sobre esse mesmo conhecimento pessoal em João 14, onde praticamente ele diz: vou deixá-los, mas não precisam afligir-se. Voltarei a vocês num sentido muito mais real. Vou estar com vocês. E ele até faz essa declaração extraordinária: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Faremos nele morada. O Pai e o Filho habitando dentro de nós. E nós o sabemos. É isso que o Espírito dá. Não existe mais alta forma de certeza do que essa. Você já não está na esfera das deduções. Você sabe que o Pai e o Filho fizeram morada em seu ser. Havia uma declaração que o grande George Whitefield fazia com muita frequência. Ele dizia que nenhum pregador deveria pregar a menos que pudesse pregar um Cristo sentido, que se pode sentir. Com isso, ele queria dizer que o pregador conhece Cristo, sente sua presença, sente seu poder, um Cristo sentido. Somente o Espírito pode propiciar tal grandeza, e quando você a tem, não tem necessidade de dedução. Isso, por sua vez, leva a uma grande alegria. Já citei as palavras que se lê em 1 Pedro 1,8, gozo inefável e glorioso. Sejamos claros sobre isso, meus amigos. Vocês sabem quando têm ou recebem esse amor de Deus derramado em seus corações? Quando o Espírito lhes dá essa certeza pessoal, vocês ficam engolfados pela percepção do amor de Deus e da glória que toda essa realidade, e isso leva a um elemento de êxtase. Vocês têm medo de êxtase? Nós nos tornamos tão polidos que estamos extinguindo o Espírito. Permitam-me lembrar-lhes de novo que quando o Espírito veio sobre aqueles discípulos e outros no dia de Pentecostes em Jerusalém, houve uma multidão, quem dissesse, estão cheios de vinho, estão bêbados. Mas não estavam bêbados, claro. O que aconteceu foi que eles ficaram cheios dessa glória, dessa alegria, dessa felicidade e entraram num definido estado de êxtase, exaltados acima deles próprios.
Se vocês lerem as narrativas sobre os avivamentos, verão homens e mulheres dizendo que lhes foi dado tal sentimento, tal percepção do amor de Deus para com eles, que os seus corpos não puderam resistir a isso e eles desfaleceram literalmente. Note-se, porém, que eu não estou defendendo fenômenos. Tudo que estou dizendo é que podem ocorrer fenômenos. O que estou enfatizando é a alegria, a felicidade, a emoção, o êxtase, frutos dessa experiência. Isso é cristianismo. É o que o Espírito Santo foi enviado para nos dar. É no que a igreja primitiva se alegrava. Foi por isso que Pedro escreveu o que escreveu. Não temos necessidade de incomodar-nos com dons. Dons podem ser dados, dons foram dados no princípio, dons têm sido dados daquele tempo em diante. Não fique preocupado com os dons. O que importa é que você sabe que Deus ama você, que Ele mesmo lhe disse que o ama, que o perdoou, que você é dele, que Ele nunca deixará que você se aparte dele, que você tem certeza disso. É isso que importa. Sejam quais forem os acompanhamentos que ocorram. Há depois, invariavelmente, um senso de eternidade, e, na verdade, até um antegozo da eternidade. Note-se a expressão que consta em 2 Coríntios 1, 22 e 5:5. O penhor do Espírito. Penhor é pagamento em boa-fé, um pagamento parcial, uma prelibação, é sentir a alegria das primícias. E aqueles que têm essa certeza sabem que pertencem ao céu. Ainda estão na terra, mas pertencem ao céu. Eles têm o penhor do Espírito, que lhes garante que eles são apenas peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Então, eles se desligam dessa vida terrenal. Tendo visto e sentido algo da glória do céu, é isso que eles querem. Eles são pessoas que estão fora do lar e que estão caminhando para o lar. Isso que acontece com todas essas pessoas que obtiveram essa certeza, a mais alta forma de certeza, a qual lhes é dada pelo batismo do Espírito. Então, por sua vez, isso leva a um forte senso em nosso íntimo do amor de Deus. É inevitável. Você não pode deixá-lo de lado. No momento em que você sente o amor de Deus a você, você o ama em retorno. E porque sois filhos, Deus enviou a seus corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Essa palavra Abba era um termo conhecido. Significa que Deus não está mais longe, em distantes céus, mas que Deus é o meu Pai pessoal, proximidade, intimidade, conhecimento. Nosso amor por Ele flui dentro de nós em resposta a seu grande amor. Meus diletos amigos, a questão não é cremos em Deus, mas nós o amamos. A igreja atual está cantando sobre a fé, tentando descrever Deus. Não é disso que se trata. O que é preciso é que a igreja ame Deus, conheça-o, sem entrar na esfera dos argumentos e disputas. Ela acolhe calorosamente o seu amor e ama-o em retorno. Abba, Pai. Ocorrem, então, apressada e inadequadamente algumas consequências dessa certeza dada pelo Espírito. Você está fora da esfera das deduções. Está sendo dirigido uma palavra a você. Deus lhe está falando pelo Espírito e você está cheio desse conhecimento e se regozija nele. Meu amigo, você tem essa certeza? Você sabe que Deus o ama? Você sabe que seus pecados estão perdoados? Quero dizer, Ele lhe falou sobre isso? Você está absolutamente certo disso? Você conhece o amor de Deus por você de maneira particular, especial? Você conhece Cristo como uma pessoa viva, não como alguém remoto e distante em que você crê pela fé? Você o conhece? O Pai e o Filho vieram e fizeram morada em você? Foi isso que Cristo lhe prometeu. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas no dia de Pentecostes. É isso que tem acontecido com muitas pessoas através dos séculos. Haverá coisa mais importante, eu pergunto, do que todos nós conhecermos essa realidade, tê-la e regozijar-nos nela? Não estou dizendo que você não é cristão se não pode dizer isso, mas estou de fato dizendo, pudera você
alçar-se à altura máxima da sua filiação. Oh, pudera vocês ter esta certeza suprema final. O propósito é que esta gloriosa realidade seja para todos. A promessa diz respeito a vocês, a seus filhos, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, como procuraremos essa certeza? Como podemos obtê-la? Obviamente, a primeira coisa é que nos demos conta dessa possibilidade. Saber que sou filho de Deus, que Ele é meu Pai, que Ele me ama individualmente. É possível. Devemos aperceber-nos dessa possibilidade, devemos tê-la e não devemos contentar-nos com nada menos que isso. No momento em que tomamos ciência de que podemos ter essa certeza, começamos a buscá-la. Nós a buscamos obedecendo a Ele. Se me amarem, guardarão os meus mandamentos. Isso nos é dado. Nosso Senhor continua dizendo àqueles que lhe obedecem e que guardam os seus mandamentos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor manifestou-se a você? Este é o caminho, buscar o Senhor, buscá-lo seguindo toda a linha da obediência, mas ir além desse ponto. Peça-lhe que se manifeste a você, ore a Ele, rogando-lhe que lhe faça isso, pleiteie com Ele, como alguém cheio de amor, escreva-lhe cartas, por assim dizer. Peça-lhe que fale com você, peça-lhe que lhe conceda esta clara certeza. É o que diz o hino, como temos visto. Dize-me que és meu, ó Salvador. Concede-me certeza clara e firme. Bane todos os meus trevosos medos. William Williams. Oh, se você pudesse apreciar tal bênção na forma de uma breve oração. Permita-me citar para você a curta oração que foi encontrada num pedaço de papel copiada pela própria mão de Hudson Taylor, fundador da missão no interior da China. Depois da sua morte, o referido papel foi encontrado na Bíblia que ele usava diariamente. Diz a oração: Senhor Jesus, faze-te para mim uma realidade vívida e brilhante, mais presente a viva visão da fé do que qualquer objeto externo já visto, mais querido, mais intimamente perto do que a mais bela ligação terrena. Foi essa a oração dele e foi respondida. O Senhor Jesus, em quem ele tinha crido e que ele adorava à distância, tinha se manifestado a ele. A sua oração foi uma petição no sentido que o Senhor se manifestasse a ele e de que ele pudesse conhecer e gozar tal bênção cada vez mais, dia após dia. Senhor Jesus, faze-te para mim uma realidade vívida e brilhante. Eu me manifestarei a ele. É isso. Ele vem a ser uma realidade, mais presente à viva visão da fé do que qualquer objeto externo já visto. Que o Senhor Jesus seja mais real para nós do que esse edifício, que estejamos mais certos de sua presença do que da presença de qualquer outro, mais querido, mais intimamente perto do que a mais bela ligação terrena. Faça sua essa oração e nunca cesse de elevá-la enquanto ele não se manifestar, enquanto você não souber que ele está habitando em você, enquanto você não souber algo do que significa ser engolfado por seu amor, pela sua graça, do seu sorriso. E então você estará numa esfera que está inteiramente acima da dedução. Então você saberá, pois ele próprio lhe terá dito por meio do seu Espírito, sumamente bendito.